A inflamação, gente, ela é um processo normal, tá? E necessário do corpo em algumas situações. Por exemplo, em cirurgias ou então em alguma situação de lesão. É necessário que ocorra a inflamação nesse caso para poder ocorrer a reparação do tecido, né? E ocorra a recuperação, no caso de uma cirurgia ou no caso de uma lesão. Muito boa noite, Gisele, Rosenilda, sejam bem-vindas. Então, nesse caso, a inflamação ela é necessária, ela é natural. No caso de uma cirurgia, no caso de uma lesão, para que ocorra a recuperação daquele tecido. Mas o esperado é que essa inflamação ela ocorra e logo ela se resolva, tá? Quando isso não acontece e essa inflamação ela se torna crônica, ou seja, ela está ali postergando há muito tempo, né? Muito mais do que deveria. Quando ela se torna crônica é que não é interessante, tá? Por quê? Porque a inflamação crônica ela vai aumentar o risco de várias doenças e a inflamação crônica ela também prejudica o emagrecimento. A gente já falou algumas vezes sobre essa influência da inflamação no emagrecimento, como realmente ela prejudica, né? Eu até falo muitas vezes que a inflamação é como se fosse uma bagunça no corpo. Então imagina que você precisa trabalhar no ambiente, mas ele está muito bagunçado, que fica impossível de você trabalhar. A mesma coisa é a inflamação com relação ao emagrecimento. É como se fosse uma bagunça no corpo que não deixa o emagrecimento acontecer. Então, essa inflamação crônica, ela acaba tendo essas consequências, prejudicando o emagrecimento, piorando o excesso de peso muitas vezes e também aumentando o risco de várias doenças. E aí, quando é que essa inflamação ela se torna crônica muitas vezes? Ou quando o corpo não conseguiu resolver essa inflamação por algum problema nos mecanismos ali do corpo de resolução, o corpo não conseguiu resolver essa inflamação, que já era para ter sido resolvida, ou ainda nos casos em que você passa muito tempo exposta aos gatilhos da inflamação. Como assim, gente? O que é gatilho da inflamação? As causas da inflamação. Então, muitas vezes, quando a pessoa está ali exposta muito frequentemente às causas da inflamação, que nós vamos já ver quais são, essa inflamação ela se torna crônica, tá? Então, é dessa forma que acontece essa inflamação crônica, certo? Jaine, o que a inflamação crônica ela pode, né, trazer aí de prejuízos, né? Como a gente viu, ela aumenta o risco de doenças, ela prejudica o emagrecimento, mas quais são os gatilhos? Quais são esses gatilhos que eu acabei de falar? Quais são as causas da inflamação crônica? Então, são vários, gente, são vários os gatilhos da inflamação. Então, são várias as causas da inflamação. Muita coisa inflama o corpo. Mas a maioria desses gatilhos, eles estão relacionados com o estilo de vida. É por isso que eu sempre bato na tecla do estilo de vida, porque, gente, tudo depende do estilo de vida, né? Tanto a prevenção de doenças quanto a causa, tudo depende do estilo de vida. Então, a maioria dos gatilhos, a maioria das causas da inflamação, elas são devido ao estilo de vida, tá? Então, a gente vai ver alguns desses gatilhos. O que de fato causa inflamação? Então, a gente tem o sedentarismo, tá? Ou seja, a falta de atividade física, né? A inatividade física e até a atividade física reduzida, ela também inflama. Isso porque o exercício físico, por si só, ele já ajuda na modulação da inflamação. Então, a ausência desse exercício piora a inflamação. E também uma inatividade física, né, um sedentarismo aliado a uma alimentação desequilibrada também acaba gerando o quê? Obesidade. E a obesidade, ela também é um gatilho para a inflamação, tá? Então, o sedentarismo, a obesidade, principalmente aquela gordura abdominal. Então, não só a obesidade, mas também o excesso de peso. Aquela gordura centralizada, sabe, abdominal, bem localizada
no abdômen, porque é um indicativo de uma provável gordura visceral, uma gordura que está ali entre os órgãos. E essa gordura visceral, ela acaba também aumentando a inflamação, tá? Então, o sedentarismo, a obesidade, o excesso de peso, a gordura visceral são gatilhos, são causas para a inflamação também. Além dessas, o estresse psicológico crônico, isso mesmo, o estresse inflama, a mentalidade inflama, tá? Então, por exemplo, traumas na infância. Uma criança que teve traumas na infância, ela tem sim um risco aumentado de desenvolver inflamação na vida adulta. É como se fosse uma programação imunológica, tá? Então, preocupações excessivas também, estresse excessivo, também inflama, certo? Boa noite, Jordana, Aparecida, Cristina, sejam muito bem-vindas. O que mais que é gatilho? Além do estresse psicológico, nós também temos o sono prejudicado, tá? Então, um sono que não é reparador, um sono que tá ali prejudicado, ele também inflama. Por quê? Porque o sono, gente, ele é muito importante para deixar o nosso corpo saudável e desinflamar o corpo. É no momento do sono que ocorre ali uma reparação, uma limpeza, digamos assim, das toxinas do corpo, tá? E aí, se você não tem um sono de qualidade, se o sono é prejudicado, se tem muita insônia, isso também inflama, porque acaba não ocorrendo esse reparo, né, essa limpeza ali, acumulando toxinas que não são liberadas e que acabam inflamando. Então, o sono prejudicado, ele também acaba sendo um gatilho para a inflamação. Além disso, nós também temos a poluição, então a exposição a agrotóxicos, por exemplo, a fumaça, a xenobióticos. O que são os xenobióticos? São substâncias estranhas ao organismo, tá? São substâncias estranhas para o nosso corpo. E quando o nosso corpo entra em contato, ele inflama. Então, são os xenobióticos, tá? Então, essa poluição também, o álcool, o cigarro, também são gatilhos para a inflamação. Além disso, o uso crônico de medicações, tá? Então, tem muitas pessoas hoje em dia que precisam, muitas vezes, fazer uso de muitas medicações, 5, 6, até 10 medicações por dia e por muitos anos. Então, esse uso crônico dessas medicações também são gatilhos para inflamação, tá? Além das medicações, também tem os plásticos, né? Cada vez mais a gente tem uma exposição muito grande aos plásticos. Então, a gente utiliza plástico para guardar comida, utiliza plástico, papel filme, né, para embalar frutas, para embalar comida, enfim. Utiliza garrafa de plástico com água, utiliza copo descartável para tomar café, para tomar água. Enfim, é uma exposição muito grande ao plástico e o plástico ele também acaba liberando essas toxinas para o nosso corpo, principalmente quando aquecido. Por isso que não é interessante que aqueça alimento no micro-ondas em recipiente de plástico. Por isso que não é interessante que você tome café em copo de plástico, tá? Porque quando você aquece o plástico, essas substâncias, por exemplo, o bisfenol A é uma das substâncias que aumentam o risco de várias doenças, aumentam a inflamação, são liberadas, tá? Então, o plástico também, ele é um gatilho a mais da inflamação. Boa noite, Rosane, Aparecida. E também a hiperglicemia, tá? O excesso de glicose no sangue também é um gatilho para a inflamação. Por quê? Porque o que é a hiperglicemia? O excesso de açúcar no sangue. E o lugar do açúcar, da glicose, né? Não é para ficar ali no sangue, ela é para entrar na célula para ser utilizada como fonte de energia, certo? Se ela fica ali no sangue em excesso, o que vai acontecer? Uma inflamação, porque não é para acontecer isso. Então, a hiperglicemia frequente também, ela é um gatilho para a inflamação, ela inflama o corpo. Além disso, as sensibilidades alimentares também inflamam. Então, se você tem sensibilidade a algum alimento, por exemplo, e você continua comendo esse alimento,
expondo o seu intestino a esse alimento, isso também inflama, tá? Então, por isso que é importante se atentar para os sinais do seu corpo, para ver se você não tem sensibilidade, intolerância a algum alimento. Muitas vezes nem é intolerância ao alimento, às vezes é o intestino mesmo que está precisando ser tratado. Mas, enfim, não é interessante quando você sente, né, essa sensibilidade, continuar expondo o intestino, o corpo a esse alimento, porque isso também inflama, tá? Então, aqui eu trouxe algumas causas, né? Tem várias outras, gente. O preparo dos alimentos, por exemplo, também é um gatilho para inflamação. Então, por exemplo, se você frita o alimento ou se você tosta, sabe aquele pão tostado preto? Ou quando você frita muito um alimento, você frita muito uma carne ou até mesmo um ovo, e aí junta aquela substânciazinha preta, pegajosa? Pois é. Aquilo é uma substância que também inflama, tá? Então, até esse preparo mesmo dos alimentos, frituras, tostar o alimento, queimar, comer um alimento queimado, tudo isso também é gatilho para inflamação. Além da própria alimentação de forma geral. Uma alimentação rica em açúcar, uma alimentação muito rica em gordura, em alimentos industrializados, tudo isso também é gatilho para inflamação. Então, como vocês viram, são muitos os gatilhos para inflamação. Angrinha, boa noite, amiga. São muitos os gatilhos. Sedentarismo, o excesso de gordura, o sono prejudicado, o excesso de plástico, estresse crônico, a própria mentalidade, ansiedade, tudo isso inflama, né? São muitos gatilhos, como vocês podem perceber, a poluição, que nós estamos expostos todos os dias. Logo, não é uma situação fácil desinflamar o corpo. Ou então evitar, né, inflamar. Porque são muitos gatilhos, tá? Mas temos sim várias estratégias para reduzir essa inflamação, tá bom? Então a gente já viu aqui o que é a inflamação, o que causa a inflamação. Vamos ver agora um pouco dos sintomas. Como é que eu vou saber se eu estou inflamada, Jaine? Como saber se eu estou inflamada? Bom, primeiro, alguns exames, eles podem mostrar, né, essa inflamação. Então, por exemplo, a proteína C reativa, o próprio hemograma, tá? Algumas alterações nele podem sugerir inflamação. Mas existem também sinais e sintomas que sugerem uma inflamação do corpo, tá? Quais são esses sinais e sintomas? Então, por exemplo, o cansaço e a fadiga muito frequente, sabe aquela indisposição, aquela falta de energia, aquela fadiga muito frequente? É um sinal. Claro que pode ser várias coisas, tá? Mas é um sinal também que pode ser o corpo inflamado. Além disso também, o que mais que é sintoma da inflamação? Gastrite, tá? Esse sufixo it, ele remete à inflamação. Basicamente, praticamente tudo que você ouvir que tiver it no final com relação à saúde, ele quer dizer inflamação. Então, a gastrite, né? Essa inflamação no estômago, muitas vezes muito frequente, a pessoa sempre tá com essa gastrite, isso também é uma inflamação crônica, tá? Acne, então excesso de espinhas, também é um sintoma de inflamação. Muitas vezes se trata até de uma inflamação a nível intestinal, que reflete na pele. Dermatites também, ou seja, lesões, dermatite, o it, inflamação, né? Uma lesão na pele ou no couro cabeludo. Sabe aquelas lesões que descamam muitas vezes na pele ou no couro cabeludo? A psoríase também, que ela piora também, né? Quando você está inflamada, quem tem psoríase piora. Então, eu tô lascada. Vai dar certo, amiga. Então, essa descamação na pele também é um sintoma de inflamação, né? As dermatites. Dores no corpo, dores de cabeça, enxaqueca. Gente, não é normal viver sempre com dor. Não é normal sentir todos os dias dores de cabeça, sentir dor nas articulações, dores nas costas, dor de cabeça, enxaqueca. Isso também é um sinal de inflamação no corpo, tá? Alergia. Sabe aquela pessoa que tem alergia a tudo?
a poeira, a ácaro, a tudo. Ela tem alergia, sempre está com alergia. Ou rinite, sinusite, também é um sinal de inflamação, tá? Imunidade baixa, que também a pessoa que tem alergia, muitas vezes ela tá com a imunidade baixa também, e essa imunidade baixa também, ela é um sinal de inflamação. A pessoa sempre tá gripada, hora ou outra adoece, então isso também é um sintoma de inflamação, tá? O que mais? TPM e cólicas. Então, se você sente muito TPM, muitos sintomas, né, antes da menstruação, ou sente muitas cólicas, cólicas é sinal de inflamação, tá, gente? Muitas vezes a nível intestinal. Muitas vezes o intestino inflamado faz com que a pessoa ela desenvolva muitas cólicas. Angra perguntou, excesso de inflamação pode levar à intolerância à lactose no intestino? Ótima pergunta. Pode acontecer muitas vezes a pessoa achar que tem intolerância à lactose, e realmente no momento ela tem, só que é por causa do intestino que está inflamado. Então, sim, é possível que por conta de uma inflamação ali no intestino, ela não esteja tolerando a lactose, e não por falta de enzima, tá? Da lactase, que aí seria outro tipo, seria o tipo realmente de intolerância à lactose, e não por conta do intestino. Então, é possível, sim, que por conta de uma inflamação intestinal, de uma disbiose, né, muitas bactérias ruins no intestino, a pessoa ela não tolera a lactose. E aí ela trata o intestino e depois ela consegue voltar a consumir o leite e os derivados, tá? Então, é possível. O que mais, gente? Acne também é sintoma, né, como eu falei. A má digestão. Então, se você come e logo em seguida você está se sentindo estufada, aquela sensação de empachamento, de barriga muito inchada, muitos gases. Má digestão mesmo é um sinal de inflamação. Além disso, também a constipação intestinal. Então, se você fica muitos dias sem ir ao banheiro, isso também é um sinal de inflamação. Por quê? Se você fica muitos dias ali no banheiro, não é interessante. Por quê? As fezes ficam muito tempo em contato com o intestino, né? Quando elas deveriam ser eliminadas, elas ficam muito tempo em contato com o intestino, liberando ali toxinas que deveriam ser eliminadas e acumulando essas toxinas no intestino. E aí isso causa o quê? Inflamação. Então, por isso que a constipação intestinal ela precisa ser tratada para evitar essa inflamação também, certo? Angra, uma notícia boa, ainda há saída, né, amiga? Vai dar certo. Então, esses são alguns sintomas de que está ocorrendo uma inflamação no corpo, tá? Então, cansaço, fadiga, gastrite, má digestão, dores frequentes, acne, TPM, cólicas, alergias, imunidade baixa, tudo isso reflete que pode estar acontecendo um processo inflamatório no corpo. Certo, Jaine, já entendi o que é inflamação, já entendi o que causa inflamação, já entendi os sintomas da inflamação e como desinflamar. O que fazer para reduzir essa inflamação do corpo, já que a gente viu que a exposição é enorme aos gatilhos que causam inflamação. Mas aí a gente vai inflamar aqui, desinflamar ali, tem que ser sempre assim, tentando equilibrar esses pratos, porque realmente não tem como evitar totalmente a exposição a esses inflamatórios. A gente viu que basicamente quase tudo inflama. Mas aí você vai contornando ali através de estratégias, alimentação, a gente vai ver agora, tá? Então, eu trouxe aqui alguns pilares que são fundamentais para desinflamar o corpo. Quais são esses pilares? Primeiro, alimentação, claro, tem tudo a ver. E a gente vai se aprofundar um pouco mais. Atividade física, porque a gente viu que o sedentarismo ele inflama, que a redução da atividade física inflama e que a atividade física modula essa inflamação, auxilia na redução dessa inflamação. Então, a atividade física não tem como fugir, é um pilar muito importante para reduzir a inflamação. Outro pilar é a qualidade do sono. É preciso regular o sono para poder desinflamar, gente. Isso é pré-requisito. Justamente porque, como eu falei, é durante o sono
que ocorre essa reparação, essa limpeza das toxinas do corpo, essa reparação celular. Então, se não tem essa limpeza dos radicais livres, das toxinas, isso vai se acumular e vai gerar esse processo inflamatório cada vez mais. Então, para desinflamar, durma, tá? Durma. E eu sei que hoje em dia é muito frequente a insônia, né? A dificuldade de dormir, então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. O que mais? Outro pilar, redução do estresse. Gente, primordial também. Como eu falei aqui, traumas, estresse crônico, ansiedade, mentalidade, enfim, até pensamentos, tudo isso, gente, dependendo da qualidade deles, inflama, tá? Porque nós temos uma conexão muito grande no eixo intestino-cérebro. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? E o intestino, ele é um órgão que ele tem tudo a ver com essa questão de inflamação, tá? E de imunidade, é um órgão muito importante. Então, as nossas emoções, elas refletem também na saúde do intestino, refletem na inflamação. Então, o estresse também é um pilar. A redução do estresse, o controle do estresse, é um pilar que precisa ser trabalhado para reduzir a inflamação do corpo. E aí, vamos lá falar um pouquinho aqui sobre a alimentação anti-inflamatória. O que é uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação baseada, focada ali realmente em alimentos com ação anti-inflamatória e também evitando, né, os alimentos que têm uma ação inflamatória, tá? E aí, como que seria essa alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação rica em alimentos mais naturais, gente, é o básico de sempre, isso aqui não muda, tá? Alimentos mais naturais, tá? Então, aposte em legumes e verduras de cores diferentes, coloridos, verde, roxos, vermelhos, frutas vermelhas, frutas roxas. Tenta colorir mais a tua alimentação, porque muitas vezes a gente fica muito preso ali só na alface, né? Só na folha da alface, só num tipo de fruta. E aí o interessante para desinflamar é que você tem acesso a nutrientes diferentes, tá? Então, variar essas frutas e verduras, variar essas folhas, também não ficar ali só na alface, né? Compre uma rúcula, um repolho roxo, uma selga, tá? Então, é muito importante essa questão da variedade alimentar nesse caso também, tá? Além disso, cereais integrais, ricos em fibras, que também vão modular tudo isso. Alimentos fontes de gordura boa. Então, apostar em peixes como sardinha, salmão, que são ricos em ômega 3. O ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório. Se você não tem um consumo adequado de peixes na sua alimentação, talvez seja necessária a suplementação de ômega 3, justamente porque os peixes são uma das principais fontes de ômega 3. E se você não tem esse consumo, possivelmente você tem deficiência de ômega 3. E aí tem como suplementar. E aí, no caso da inflamação, é uma conduta, inclusive, que pode ser utilizada, que é prescrever o ômega 3 para ajudar aí nessa questão da redução da inflamação, tá? Então, fontes de gorduras boas como os peixes, o azeite de oliva extra virgem, as castanhas, as sementes, sementes de abóbora, semente de girassol, de gergelim, são excelentes fontes de gordura boa e também vão ajudar com essa ação anti-inflamatória. Além disso, aposte em temperos naturais, gente. A gente tem uma vasta variedade de temperos com ação anti-inflamatória, então usem e abusem, tá? Desses temperos. Então, o curry, o açafrão, a canela, o orégano. Evita aqueles temperos prontos, sabe? Aqueles temperos que a gente compra não. Aqueles temperos em saquinhos, em tablete, sabe? Aqueles temperos, eles são ricos em sódio, eles são ricos em corantes artificiais. Então, evita aqueles temperos, tá? E aposta nos temperos naturais com tudo. Gengibre. Noz moscada também é excelente. Além dos temperos mais naturais, também é importante que você
faça uso de chás também. Existem vários chás que têm ali uma ação anti-inflamatória. Então, o chá verde, o chá de moringa, dente de leão, gengibre, chá de erva doce. Então, são algumas opções de chás que também são interessantes para reduzir a inflamação do corpo. É claro que uma coisa só não vai funcionar. Tem que ser um contexto, né? Como eu falei, tem que ser um contexto. Não é só um chá, não é só uma estratégia. São várias, tá? É um contexto, é um estilo de vida mesmo, tá? Além disso, evitar os alimentos processados, evitar fritar demais os alimentos, tá? Reduzir esse consumo de frituras mesmo. Evitar alimentos tostados, alimentos queimados, porque isso inflama muito, tá? Então, evita o consumo desses alimentos. Alimentos com açúcar de adição, gordura de adição, sódio, então bolos, biscoitos, o refrigerante, todos aqueles alimentos processados, tá? Salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, tudo isso. Tudo isso é preciso evitar, tá? Porque tudo isso inflama também, junto com aqueles gatilhos que a gente viu anteriormente. Então, é isso. Uma alimentação anti-inflamatória, ela tem que ser o mais natural possível, baseada em alimentos específicos também com ação anti-inflamatória, como eu falei, que são ricos em ômega 3, por exemplo, em fitoquímicos. E evitar os alimentos que têm essa ação contrária, que é a ação inflamatória, tá? Visto isso, vamos falar um pouquinho aqui, de forma mais rápida, sobre o outro pilar, que é a redução do estresse. Que é complicado, né? Porque o estresse, gente, hoje em dia é complicado, a pessoa não tá ali exposta ao estresse. Mas o que é interessante? Que você busque estratégias que façam sentido pra você, tá? De relaxamento, tá? Então, por exemplo, uma técnica de respiração. Hoje em dia a gente tem muito acesso a isso na internet, de graça, tá? Então, uma respiração, yoga, se faz sentido para você, fazer uma caminhada, uma leitura. O importante disso é que você entenda o que faz sentido para você e o que funciona para você, tá? Então aí você vai pensando. Leitura, yoga, meditação, respiração, caminhada, sono de qualidade é muito importante. Óleos essenciais também, o óleo de lavanda, por exemplo, ele é excelente para a questão do estresse, para a questão da ansiedade. Como eu falei, não é só uma coisa, não é só usar um óleo ali de lavanda que vai dar tudo certo, não. Mas é uma estratégia a mais, tá? Então, essa questão de reduzir o estresse é você realmente buscar estratégias que funcionem para você. Ter momentos de lazer é muito importante. Então, muitas vezes esse estresse ele acaba prejudicando mais porque a pessoa não tem um momento de lazer. Ela tem uma rotina corrida, trabalho, casa, família, e ela nunca tem um momento para ela. E aí, não tem um equilíbrio aí, né? E aí, nesse caso, realmente, o estresse, ele exacerba muito, tá? Então, controle do estresse é um pilar muito importante para reduzir a inflamação, tá? Esse estresse frequente, a longo prazo, ele inflama. E aí, falando um pouquinho sobre o sono, né? Que a gente viu que é outro pilar muito importante. Jaine, quantas horas eu preciso dormir? Quantas horas são indicadas para que eu tenha ali um sono reparador, um sono de qualidade? Quantas horas são recomendadas? Entre 7 e 9 horas para um adulto, tá? Então, algumas pessoas vão se beneficiar com 7 horas, outras pessoas com 8 horas de sono, outras pessoas com 9 horas de sono. Entre 7 e 9 horas, tá? Mas muito importante também é que esse sono ele seja de qualidade e não só quantidade, tá? Que não fique dormindo e acordando, aquele sono picotado, certo? E aí, o que é mais importante falando em sono? Para ter um sono de qualidade. A higiene do sono, tá? Fazer a higiene do sono é fundamental nesse caso. O que é a higiene do sono, Jaine? Nada mais é do que um passo a passo, tá? Para você fazer que vai te auxiliar a ter uma noite de sono, tá? Um sono de qualidade.
E aí, como que funciona essa higiene do sono? Vamos lá aqui para alguns passos, tá? 1 hora antes de dormir, no mínimo, desligar os eletrônicos, tá? Ou seja, celular, TV, computador, não ficar exposta a esses aparelhos. Por quê? Porque essas telas, elas têm uma luz branca. E essa luz branca, ela acaba inibindo a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Por que que isso acontece? Porque essa luz branca, ela dá a entender para o nosso cérebro que é dia. E durante o dia não é para ter melatonina, não precisa ter melatonina, né? Melatonina é para ter de noite. E aí isso inibe essa melatonina, certo? Então evitar essas telas, pelo menos 1 hora antes de dormir, o que também é um desafio hoje em dia, né? A gente tá sempre ali no celular e aí isso acaba atrapalhando muito também. Evitar a luz branca, então a lâmpada mesmo de casa, preferencialmente, né, é preferível a luz amarela, porque a luz branca, ela tem essa mesma ação que eu falei das telas. Ela vai inibir a produção de melatonina, tá? Então, se possível, trocar a luz mesmo de casa por uma luz amarela. É mais interessante. O que mais que a gente pode fazer com relação à higiene do sono? Evitar grandes estímulos antes da hora de dormir. Então, evita assistir séries, filmes de ação ou de terror que vão te deixar ali muito ativa, tá? Se você não consegue ficar sem assistir, que seria o ideal, né? Não se expor à tela muito próximo da hora de dormir. Se você não consegue, pelo menos coloque uma coisa mais calma, mais tranquila e mais relaxante. Porque se você ficar ali muito ativa o tempo todo, você não vai conseguir dormir, né? Isso vai inibir também o teu sono, certo? O que mais a gente pode pensar? Esse aqui é fundamental, tá? Esse aqui, se você puder escolher um de todos, faça esse que ele é fundamental, que é se expor à luz natural do sol logo de manhã. Então, assim que você acordar, se exponha à luz natural do sol. Tome sol, tá? Assim que você acordar, tome sol. O ideal seria o quê? 30 minutos. Mas aí, o ideal é diferente do viável. Então, muitas vezes você talvez não consiga ficar ali 30 minutos. Boa noite, Gileide. Talvez você não consiga ficar ali meia hora. Então, se você conseguir ficar 5 ou 10 minutos, ótimo. Por que que é importante, Jaine, eu acordar e tomar sol assim que eu acordo? Porque, gente, os nossos olhos, eles são como se fossem janelas para o corpo. E aí, quando a gente recebe essa luz do sol através dos olhos, a gente leva essa informação para o nosso relógio biológico de que o dia começou. Tá avisando ali, ó, começou o dia. E aí o nosso relógio biológico, ele vai começar a regular tudo. Ele vai começar a produzir os hormônios certos para o teu dia, para o teu humor, a serotonina, o cortisol. Ele vai começar a inibir os hormônios que não precisam durante o dia. E da mesma forma, à noite, ele vai começar a produzir os hormônios certos, a melatonina, por exemplo. Então, isso vai ajudar a regular todo o seu corpo. Então, vê como isso é um ponto tão importante. Tomar essa luz, esse sol, assim que você acorda. Receber essa luz solar. Avisar para o teu corpo que o dia começou. Que aí, quando for de noite, o teu corpo ele vai produzir a melatonina na hora certa e você vai começar a sentir sono, tá? Então, por exemplo, óculos escuros também não é muito interessante que você utilize durante o dia em ambientes que não tem aquela luz forte, porque você está deixando o corpo entender que é noite. E aí bagunça, entendeu? Então, eu falei vários passos aqui para fazer a higiene do sono, mas se você puder fazer esse, se você puder escolher um, escolha esse, tá? Porque esse realmente, ele faz toda a diferença. Mas, além disso, fazer uma última refeição também, pelo menos 2 horas antes de dormir, tá? Então, evitar comer muito próximo da hora de dormir. E, se for o caso, comer algo mais leve. Tomar chás também, chás mais calmantes, chás relaxantes. Então, camomila, mulungu, passiflora, folha de maracujá, erva cidreira, melissa. São algumas opções de chás que também ajudam na indução do sono. Mas, como eu falei, é importante que você tente fazer o máximo que você conseguir dessa higiene do sono, tá? Porque o resultado são todos alinhados e não um só, tá? E acho que é isso, né? A gente já viu aqui. Também tem a questão da água,
tá, gente? Que é muito importante para desinflamar, né? A água é fundamental. Então, é através da água que a gente vai liberar as toxinas, né? Os principais órgãos envolvidos nessa liberação de toxina são o fígado, o intestino e os rins. Então, eles precisam estar ali trabalhando bem. E a água ela vai favorecer muito essa eliminação, né, dessas toxinas, essa liberação de toxinas. Então, pelo menos 35 ml multiplicado pelo teu peso, tá? E aí vai dar o resultado em litros que você precisa tomar no mínimo por dia. Água é fundamental. Então, a gente já falou aqui, basicamente, a gente deu uma visão geral aqui sobre inflamação, o que é a inflamação, quais são as causas da inflamação, quais são os sintomas da inflamação, né? Como saber se estou inflamada. A gente viu também os pilares para desinflamar: alimentação, o sono, regulação do estresse, atividade física, né? E a gente falou um pouquinho sobre a alimentação, sobre a higiene do sono e também sobre como reduzir o estresse. Então, basicamente é isso, tá? Vamos colocar em prática agora. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Espero que semana que vem eu consiga fazer live de novo, tá bom? E é isso. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui no post da live, tá? Que depois eu respondo pra vocês. Ou aqui também, tá bom? Beijo!